Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta segunda-feira aqui na programação do Amazon Sat. Seu estilo de vida já está no ar. Isso significa que você já pode começar a enviar suas participações para a gente através do nosso número do WhatsApp, que é o 92 código daqui de Manaus, 98111 4512. Lembrando que nós também temos a opção de conversar e interagir através das nossas redes sociais. Inclusive, nós já estamos ao vivo através do Facebook. Então, é uma ótima oportunidade para você que está em casa e não consegue nos acompanhar através da TV, não perder o seu estilo de vida também. facebook.com/estilovida e você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando para essa rede social. Lembrando que nós postamos dicas de saúde, algumas dicas também de bem-estar que a gente vai encontrando por aí que a gente quer compartilhar com você. Nós experimentamos um chocolate super gostoso na sexta-feira lá do Mundo Verde, sem glúten, um chocolate daqueles que pode, sabe? E aí a gente contou um pouquinho para vocês também e nós experimentamos na frente das câmeras. Então é super importante que vocês vejam lá como que foi a nossa reação, porque através da nossa reação vocês sabem se o chocolate é gostoso ou não. E eu já adianto que é gostoso sim, e é uma opção para você aí que quer emagrecer, mas que não quer deixar de comer o seu chocolate também. Além disso, as nossas entrevistas todas ficam salvas e agora você tem como rever as nossas entrevistas também, além do YouTube. E a gente consegue ir interagindo através dos comentários nas entrevistas também. Daí você faz todas as suas perguntas, você tira as suas dúvidas e a gente pergunta aqui para o especialista ao vivo. Você não precisa demorar tanto tempo assim para solucionar os problemas que você tem em relação ao tema do dia. Falando em tema do dia, nós vamos conversar sobre fragmentos na alimentação. Mas, Isabela, o que significa fragmentos na alimentação? Provavelmente você já está acompanhando aí o que tem acontecido e você já acompanhou o escândalo que aconteceu em relação ao molho de tomate. Sim, foi encontrado mais pelos de rato do que poderia dentro do molho de tomate, de alguns molhos de tomate, e por isso a gente ficou pensativo em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Daí a gente estava conversando lá pela produção e eu falei assim, mas gente, como assim encontraram mais do que o permitido? Isso significa que é permitido encontrar tanto uma quantia que seja pequena ou então, enfim, que é permitido encontrar certa quantia de fragmentos como pelo de rato, por exemplo, dentro da alimentação. E aí eu descobri que sim, que alguns fragmentos são permitidos de encontrar, mas que existe um limite para isso. E a gente vai conversar sobre quais são as influências que podem acontecer na nossa alimentação em relação a isso. Então, é bom você já ficar ligado aí para fazer todas as suas perguntas também, porque o nosso especialista já está aqui pronto para te responder. Mas antes disso, é claro que existe uma outra ferramenta, um outro local onde você pode encontrar o estilo de vida e é o nosso Instagram, @estiloamazonsat. Você encontra as nossas fotos, os nossos vídeos, os bumerangues, tudo aquilo que a gente vai postando também específico nesse tipo de rede social. E é super legal porque a gente consegue conversar por lá também. Mas aí a gente vai entrar no nosso tema do dia então e você já pode começar a enviar suas participações. Sempre lembrando que o nosso número de WhatsApp está sempre na sua telinha, que é para você não perder a oportunidade de interagir com a gente através do nosso contato. Quem conversa com a gente hoje é o Dr. Marcos Guerra, ele já está aqui pronto para tirar todas as nossas dúvidas. Ele é infectologista e a gente vai descobrir se esses pequenos fragmentos podem causar alguma coisa aí no nosso estômago, no nosso organismo, se pode ser um problema ou não. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Então quer dizer que existem fragmentos que são encontrados na nossa alimentação e que a gente talvez nem saiba, né? Porque quem que vai se atentar para poder saber se existe pelo de rato no molho de tomate ou não, né? Existe uma resolução da Anvisa, né, que controla tudo e estabelece quais os limites de tolerância para esses material orgânico e inorgânico presente em determinados alimentos e também nos líquidos. Então, tudo isso foi uma resolução publicada em 2014, né, a resolução número 14, que as pessoas podem ter acesso via internet, para perceber que existe a possibilidade de que tenha substâncias micro ou macroscópicas também no biscoito, né, e outros alimentos, e nas farinhas, que é permitido de modo que não cause nenhum problema para quem esteja ingerindo esse alimento. E na realidade é até um pouco difícil da gente falar sobre isso, porque como tudo vem do plantio, né, e tem toda essa questão da natureza mesmo,
esses animais, digamos assim, ou então esses fragmentos estão contidos nesse tipo de ambiente. Aí é difícil a gente tirar tudo completamente. Quando esses lotes são interditados, eles sofrem uma avaliação, né? Porque você tem que ver toda a cadeia de produção, desde o plantio, a colheita e a colocação e dos processos de industrialização, até o invase, né? Porque você tem que ver se esses vasilhames que são colocados estão realmente estéreis ou não. Que o processo de contaminação pode não ter sido o alimento, mas pode estar no vasilhame. Bom, daí a gente já pode entrar mesmo nessa questão das doenças, por exemplo, que podem ser causadas a partir disso. Vamos supor que aconteça como aconteceu no tal do molho do tomate, e aí foram encontrados fragmentos além daquilo que se poderia ter. O próprio pelo do rato, que doenças, ou então que consequências, toda essa irresponsabilidade, porque querendo ou não, quando você passa de todo esse limite, se torna uma irresponsabilidade quando a gente para pensar nas consequências que isso pode trazer para a sociedade, né? Quais são essas consequências? Quais doenças que isso pode acarretar? Ou qualquer outro tipo de característica que não deveria existir e que existe por conta desse valor extrapolado que não podia acontecer. Esse primeiro momento é o momento do cuidado com a higienização do produto, né, que vai ser entregue para consumo. Baseado nessa avaliação é que se vê se há um processo de higienização ou não vigente na produção daquele alimento. E verificar onde que está havendo a contaminação. A contaminação do pelos é um indicador de que existe o animal circulando no processo de produção. E produtos que ele elimina, por exemplo, a urina que ele elimina pode contaminar com alguma bactéria. Do pelo ou da parte externa do animal, ele pode abrigar alguns outros insetos, como vai ter uma pulga, que é transmissora também de outra doença, que foi responsável na Idade Média por uma epidemia muito grande que chama peste, que é peste bubônica, e isso é produzido pela presença da pulga. Nunca mais se teve essa doença. No Brasil ela foi extinta, mas é sempre um cuidado a se ter por conta da possibilidade de ressurgimento das doenças, que nós temos, inclusive, títulos das doenças emergentes e doenças reemergentes. As reemergentes são aquelas que já em algum momento existiram numa intensidade que causava problemas para a saúde pública e que podem surgir a qualquer momento. No caso, a precaução é importante. Então, é importante também essa questão da quantidade, justamente porque a gente sabe se acarretaria alguma coisa ou não a partir disso. Por exemplo, o próprio pelo do rato, claro que ele pode trazer outras substâncias, como o senhor já disse, mas o próprio pelo do rato, o pelo em si, ele pode trazer algum problema além da contaminação? Não, pode trazer. Algumas pessoas que são alérgicas e podem desenvolver crises alérgicas, né? E também ele pode estar contaminado por conta dos locais onde o rato habita, né? Então, o pelo pode vir contaminado com bactérias, por exemplo, do meio exterior e contaminar aquele alimento. As bactérias, nesses casos, são as causadoras das disenterias e podem ter, então, um caso de disenteria bacilar e a pessoa não conectar entre aquele produto que ela usou e a causa da disenteria. Já tivemos outros casos também, óbvio, né? É engraçado que o rato está sempre envolvido nesses casos de escândalo, né? Mas a gente já teve casos com minhoca também, de que hambúrgueres eram feitos a partir de minhoca, ou então que era um problema porque tinha minhoca dentro do alimento, enfim, toda uma polêmica também em volta da minhoca. A minhoca seria um problema, ou a gente pode dizer que ela já é até parte de produção? Ela existe na natureza, né? Onde ela é também até desenvolvida para produzir uma terra de melhor qualidade para que você possa fazer os seus plantios, mas também o processo de produção do alimento final para você se alimentar, ele sofre vários processos que eliminam determinadas bactérias que são sensíveis à cocção e à temperatura elevada, e o risco então é menor das pessoas se contaminarem.
Pode ser que no processo, às vezes, de servir isso, as pessoas estejam com a mão contaminada e possam contaminar o alimento já no processo de servir para a alimentação. Quando a gente fala ainda sobre o rato, sobre o pelo do rato, pode ser que o xixi esteja em contato também com esse alimento a partir do pelo dele? O cuidado da intensidade do número de pelos é que isso pode ser um indicativo de que existe uma população muito superior à que você está habituado, às vezes, a ter no ambiente. Pode ter uma superpopulação de ratos e isso aí também podem ter os outros produtos dele, no caso o excreta da urina, ser um contaminante para o alimento. Esses contaminantes é que seriam um problema. Exatamente, esse sim. Daí só pra gente lembrar, né, gente, já que o rato está sendo o protagonista do nosso assunto aqui praticamente, a gente já pode lembrar, por exemplo, de quais as doenças ele pode acarretar. A gente já sabe que tem a leptospirose, mas existem outras doenças também que podem vir a partir do rato, né? Que não são tão famosas assim quanto a leptospirose, mas que também estão presentes na nossa possibilidade. A principal delas realmente é a leptospirose, né? Que a gente tem com mais frequência e pensa mais nela, né? Então, as outras não têm assim um significado grande e de impacto da saúde para atendimento, até atendimento hospitalar. Como saber que a infecção que aconteceu no nosso organismo é uma infecção causada por esses fatores? Ou simplesmente vai se caracterizar como uma infecção alimentar? Ninguém vai descobrir que é em específico por algum fragmento que continha naquela comida e que não deveria estar lá. Olha, para algumas, elas são doenças autolimitadas. Então, as pessoas, geralmente, no caso das diarreias, das disenterias, eles rapidamente se recuperam e não existe como você identificar, a não ser se a diarreia for submetida a uma coprocultura e identifique uma bactéria. No caso da leptospirose, a sorologia, às vezes, em alguns momentos, você pode surpreender a leptospira na urina do indivíduo infectado também, mas geralmente é a sorologia que permite que a gente tenha o diagnóstico de que há uma infecção aguda de leptospirose. Em relação aos cuidados para isso passar, né? Para a gente ter, digamos que, a resolução de todo esse problema, da leptospirose no caso. Como que acontece o tratamento, quais são os sintomas, como que uma pessoa sabe que está contaminada dessa doença? É uma doença bem aguda, quando ela se manifesta, é uma doença bem aguda, febril, febre alta, dor muscular, principalmente nas pernas, a pele fica amarelada, a urina fica escura. Há uma diminuição também da produção, às vezes, da urina, porque o rim é afetado. Existem momentos que existem hemorragia, o olho fica amarelado, mas também os vasos ficam muito congestos, então ele fica mais ou menos alaranjado ao invés de esverdeado, que é o que a gente chama de icterícia rubínica. E os pacientes, algumas vezes, nesse quadro bem típico, são atendidos num suporte de vida com suporte ventilatório, suporte de hemodiálise quando há necessidade. E os pacientes geralmente passam por um período de convalescência de mais ou menos 3 semanas a 4 semanas até se recuperar. Então, 3 semanas a 4 semanas mais ou menos e está tudo resolvido. As crianças também... as crianças são menos suscetíveis aos casos de leptospirose. Embora, às vezes, eles se exponham mais quando há as alagações. E eles acreditam que estão tomando banho na chuva e no alagado. Em relação à própria criança, por exemplo, em relação aos estômagos, na verdade, né? A gente pode dizer que as infecções, elas agem melhor ou agem mais, digamos assim, que elas são mais... que a gente consegue encontrar um caso maior em estômagos que são mais sensíveis, ou qualquer estômago, porque tem gente que diz, né? Ah, não, eu sou boia fria, eu como de tudo e não tem problema nenhum, e tem outras pessoas que comem, não sei, por exemplo, tem gente que come coisa fora da validade e que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, diz que, não sei se é a imunidade que é muito boa, ou se é o estômago da pessoa mesmo que é muito resistente, e outras pessoas não podem nem passar perto de uma água diferente que já tem todo um problema ali
de infecção e tudo mais, e tem menos resistência em relação a toda essa característica que possa ser encontrada de diferente nos alimentos. Então, a gente pode dizer que as infecções são causadas em estômagos mais sensíveis do que os outros, se é que existe um estômago mais sensível que outro, né? Não, existe a diferença de indivíduo a indivíduo e a suscetibilidade realmente é diferente. Mas existe também a questão do inóculo que você ingere. Se eu, por exemplo, nós dividimos aqui um copo com água e eu tomar primeiro e o inóculo estiver no sobrenadante, eu vou tomar muito mais bactéria que você que for tomar o restante do copo. Então eu posso ter o problema e você não. Então, porque o líquido, o suco gástrico, ele é extremamente ácido e ele elimina a maioria de germes que chegam ao estômago e que vão ser, então, neutralizados para a questão de produção de algum quadro de doença ou que passe até para o intestino e que possam provocar um quadro disentérico. Nós recebemos uma participação de um telespectador dizendo a opinião dele em relação a todo o acontecimento aí que a gente viu nos últimos dias. Ele diz o seguinte, ele é o César de Porto Velho, ele diz assim: eu acredito que isso é uma falta de cuidado e respeito com o consumidor e tais empresas deveriam ser mais penalizadas. Cada um com a sua opinião, né? E na realidade realmente deve ser. Imagina se você foi uma das pessoas que comprou alimentos daquele lote que foi cancelado, enfim, que foi descoberto há pouco tempo, e se você já tiver consumido, então é um pouco complicado realmente da gente acabar digamos que se recuperando do choque depois de descobrir, né? Porque às vezes a gente nem acontece nada com o organismo, nem acontece nada no nosso corpo, mas só o choque de saber que existia possibilidade acaba afetando algumas pessoas também, algumas famílias. Isso também é cultural, né? A gente vê na resolução que é permitido que tenha algum resíduo de barata, de algumas outros insetos, e numa cultura oriental isso não seria nenhum problema, porque eles ingerem, se alimentam disso aí. Mas, às vezes, você tem que olhar que é toda a cadeia de produção. Quem é meu fornecedor do tomate nesse momento e depois, num outro trimestre, pode ser outro. Isso aí pode influenciar na minha produção. Quem é o meu fornecedor dos vasilhames que eu vou envasar o produto nesse momento e quem é o outro. Então, toda a parte sanitária tem que ser verificada para que a gente não possa dizer que foi na produção da massa, foi no produto que veio ou se foi no processo de envasamento. E para a gente finalizar, doutor, não só os ratos, mas as formigas e as baratas também podem transmitir doenças para nós através dos alimentos. É o Moisés Silva. Isso é muito interessante porque uma vez já li mesmo que em relação às formigas, por exemplo, muitas vezes elas são até mais perigosas do que a própria barata, né? Porque é tão pequenininha que ela consegue passar por lugares que a gente não conhece e a gente nunca viu. Eles não são, na verdade, vetores, eles são vetores mecânicos. Eles se contaminam nas patas e ao entrar no açúcar, por exemplo, do açucareiro, podem contaminar aquele açúcar que a gente vai adoçar, o que vai ser tomado, e isso realmente pode ocorrer. Então é preciso que todos esses cuidados tenham na hora que você for manipular o alimento, ou o suco que você vai beber, ou qualquer outra substância. Verdadeiro que isso ocorre, não é tão frequente, mas já foi visto, inclusive, em unidades hospitalares, eles contaminando material hospitalar. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido as nossas dúvidas no dia de hoje. E é claro que a gente quer aquelas dicas, assim, em relação à infecção no geral. Quando a gente desconfia ou descobre que está com infecção, qual é o primeiro passo a ser dado? Primeiro, realmente procurar uma unidade de saúde que possa desvendar ou elucidar qual é a razão, qual é a etiologia da infecção. Se é uma bactéria que está causando a infecção, em que
órgão, às vezes, né? Porque você pode ter uma infecção do pulmão e ter uma pneumonia, você pode ter uma infecção na garganta e ter uma amidalite, você pode ter uma infecção urinária, então, ou infecção das meninges e ter uma meningite, e ver qual é o germe causador, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo. Isso tudo só pode ser diagnosticado numa unidade de saúde que esteja capacitada e que tenha recurso de laboratório para fazer esse diagnóstico. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Ainda estou esperando por você, estou esperando também pela sua participação. Se de repente você já comprou alguma coisa, ou então você já foi comer algum alimento e aí abriu e encontrou algo que, não sei, de repente você encontrou surpresa, um objeto surpresa, e você não esperava por aquilo, conta pra gente que a gente vai gostar de saber da sua experiência também. Não esquece que você pode interagir tanto através do WhatsApp, como no Facebook, lá no nosso ao vivo. E você pode falar para outras pessoas também que não tem como assistir ao Estilo de Vida pela televisão, que elas podem encontrar também ao vivo no Facebook. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.